Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 24 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 23. E quando Roboão chegou a Jerusalém, ele reuniu da casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, os quais eram guerreiros, para lutar contra Israel, para que pudesse trazer o reino de volta para Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e em Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Retornai cada homem à sua casa, porque isto provém de mim. E eles obedeceram às palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e edificou em Judá cidades para a defesa. Ele edificou a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zife, e a Adoraim, e a Laques, e a Zeca, e a Zorá, e a Iajolão, e a Hebron, as quais estão em Judá e em Benjamim, cidades fortificadas. E fortificou as fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de provisões, e de azeite e vinho. E em cada uma destas cidades ele pôs escudos e lanças, e as fez sobejamente fortes, tendo Judá e Benjamim ao seu lado. E os sacerdotes e os levitas que estavam em todo Israel recorriam a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arredores e as suas possessões e vieram para Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos os expulsaram da execução do ofício sacerdotal ao Senhor. E ele ordenou para si sacerdotes para os lugares altos, para os demônios e para os bezerros que ele havia feito. E depois desses, de todas as tribos de Israel, tais que dispunham seu coração a buscar o Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para sacrificar ao Senhor, Deus dos seus pais. Então eles fortaleceram o reino de Judá e fortaleceram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante 3 anos eles caminharam no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si como esposa Maalate, a filha de Jerimote, o filho de Davi, e Abiail, a filha de Eliabe, o filho de Jessé, a qual lhe deu à luz filhos, Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela ele tomou Maaca, a filha de Absalão, a que lhe deu à luz Abias e Atai e Ziza e Selomite. E Roboão amou Maaca, a filha de Absalão, mais do que todas as suas esposas e do que as suas concubinas, porquanto ele tomou 18 esposas e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão fez com que Abias, o filho de Maaca, o chefe, fosse soberano entre os seus irmãos, porque ele queria fazê-lo rei. E ele agiu sabiamente e dispersou a todos os seus filhos por todas as regiões de Judá e Benjamim e toda a cidade fortificada, e deu a eles provisões em fartura e lhes desejou muitas esposas. Segundo Crônicas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 16. E sucedeu, quando Roboão havia estabelecido o seu reino e havendo-se fortalecido, que ele abandonou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles haviam transgredido contra o Senhor, com 1.200 carruagens e 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que saiu com ele do Egito, os líbios, os suquitas e os etíopes.
E ele tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, até Roboão e até os príncipes de Judá, que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me abandonastes, e portanto eu também vos deixei na mão de Sisaque. Diante disso, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. E quando o Senhor viu que eles se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Eles se humilharam, portanto não os destruirei, mas concederei a ele algum socorro. E a minha ira não será derramada sobre Jerusalém pela mão de Sisaque. Todavia, eles serão seus servos, para que possam conhecer a diferença que há entre o servir-me a mim e o servir aos reinos da terra. Assim, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou consigo os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Ele também levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito, no lugar dos quais o rei Roboão fez escudos de bronze e lhes confiou nas mãos do chefe da guarda, que guardava a entrada da casa do rei. E quando o rei entrava na casa do Senhor, vinha a guarda e os levava, e os trazia novamente à câmara da guarda. E, quando ele se humilhou, a ira do Senhor volveu-se dele, para que não o destruísse por completo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Assim o rei Roboão fortaleceu-se em Jerusalém e reinou, pois Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu de todas as tribos de Israel, para ali colocar o seu nome, e o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E ele fez mal, porque não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Ora, os atos de Roboão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Semaías e do vidente Ido acerca das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão continuamente. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Micaia, a filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dispôs-se para a peleja com um exército de homens valentes de guerra, a saber, 400.000 homens escolhidos. Jeroboão também pôs a batalha em formação contra ele com 800.000 homens escolhidos, sendo homens fortes e valentes. E Abias pôs-se de pé sobre o monte Zemaraim, o qual está no monte Efraim, e disse: Ouve-me tu, Jeroboão, e todo Israel. Não deveis saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre o reinado sobre Israel a Davi, de fato, a ele e a seus filhos por um pacto de sal? Todavia, Jeroboão, filho de Nebate, o servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e tem se rebelado contra o seu Senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, os filhos de Belial, e eles se fortaleceram contra Roboão, o filho de Salomão, quando Roboão era jovem e tenro de coração e não pôde resistir a eles. E agora vós pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, e vós sois uma grande multidão, e há convosco bezerros de ouro, os quais Jeroboão vos fez para deuses. Não expulsaste vós os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste sacerdotes segundo o costume das nações das outras terras? De modo que todo aquele que vier consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, o mesmo pode ser um sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós não o abandonamos, e os sacerdotes,
os quais ministram ao Senhor, são os filhos de Arão, e os levitas servem nas suas ocupações. E eles queimam para o Senhor toda manhã e toda tarde sacrifícios queimados e incenso aromático. O pão da proposição eles também deixam em ordem sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro com as suas lâmpadas, para queimarem toda a tarde. Porque nós mantemos o encargo do Senhor nosso Deus, mas vós o abandonastes. E eis que o próprio Deus é conosco por nosso capitão, e os seus sacerdotes com trombetas ressonantes para tocar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não luteis contra o Senhor Deus dos vossos pais, porque vós não prosperareis. Jeroboão, porém, fez com que uma emboscada se formasse na sua retaguarda, assim eles estavam diante de Judá, e a emboscada estava por detrás deles. E quando Judá olhou para trás, eis que a batalha estava na sua dianteira e na sua retaguarda. E eles clamaram ao Senhor, e os sacerdotes soaram as trombetas. Então os homens de Judá gritaram, e enquanto os homens de Judá gritavam, sucedeu que Deus feriu Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. E Abias e o seu povo os mataram com grande massacre. Assim caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque eles confiaram no Senhor, Deus dos seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele cidades, Betel com as suas aldeias, e Gesana com as suas aldeias, e Efron com as suas aldeias. Jeroboão não voltou a recuperar a força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, porém, tornou-se poderoso e se casou com 14 esposas, e gerou 22 filhos e 16 filhas. E o restante dos atos de Abias, e os seus caminhos e os seus dizeres, estão escritos na história do profeta Ido. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 39. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas essas coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é o que o condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Pois eu sou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Salmos 18, capítulo 18, do versículo 37 ao versículo 50. Persegui os meus inimigos e os ultrapassei. Nem voltei novamente até que eles fossem consumidos. Eu os feri para que eles não fossem capazes de se levantar. Eles estão caídos debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste de força para a batalha. Tu subjugaste debaixo de mim aqueles que se levantaram contra ti. Tu também me deste os pescoços dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve ninguém para salvá-los, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os bati como o pó diante do vento e os lancei fora como a sujeira das ruas. Tu me livraste das contendas do povo e me fizeste cabeça dos pagãos. Um povo que não conheci me servirá. Assim que eles me ouvirem, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos desvanecerão e terão medo fora de seus lugares fechados. O Senhor vive. E bendita seja a minha rocha, e que seja exaltado Deus da minha salvação. É Deus que me vinga e sujeita os povos debaixo de mim. Ele me livra de meus inimigos, sim. Tu me elevas sobre aqueles que se levantam contra mim. Tu me libertaste do homem violento. Portanto, ó Senhor, eu darei graças a ti entre os pagãos e cantarei louvores ao teu nome. Grande livramento ele dá ao seu rei e mostra misericórdia ao seu ungido, a Davi, e à sua semente para sempre. Provérbios, capítulo 19, do versículo 27 ao versículo 29. Filho meu, ouvindo as instruções, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Que Deus o abençoe.